Olá, bem-vindo ao Religar, e esta semana eu recebo o filósofo Tiago Adão Lara. Nós vamos conversar sobre educação e filosofia, e basicamente é conversar sobre a sua biografia, sua história, sua trajetória nesse campo, professor. Como é que o senhor trabalha esses dois temas, né? Educação e filosofia? E a importância desse tema, né, dessa relação para a formação do ser humano? Outro dia alguém me perguntou como é que eu escolhi ser professor de filosofia. Eu disse que não fui eu que escolhi, mas a vida que escolheu para mim, né? E é interessante porque meu primeiro contato com a escola não foi com a escola, mas foi com uma maneira de fazer o primário inusual. Meu pai, eu sou natural de São Tiago, uma cidadezinha perto de São João del Rei, e meu pai era o diretor do grupo escolar. Eu nasci em 30, quando foi em 32 ele ficou tuberculoso. E naquela época ficar tuberculoso era condenado à morte praticamente. Mas o médico caseiro disse para ele que ele fosse para a terra dele, que era um distrito de São João del Rei, clima melhor para ele, e que ali ele se dedicasse a repouso, banho de sol, boa alimentação. Encurtando essa história da doença de meu pai, ele depois de muitos anos voltou ao trabalho e aposentou-se por idade. Mas quando eu estava com 7 anos, meu pai já se sentia melhor. Então ele colocou um quadro negro na sala de visita e abriu uma escola caseira. E nessa escola caseira que eu e os meus 3 irmãos abaixo de mim, a primeira leva de irmãos que eu tive, né, fizemos o nosso primário. E fizemos o primário de uma maneira assim tão original, porque não havia nota, não havia ano, a gente não sabia em que ano estava, não havia reprovação, entendendo? E depois de 4 anos apareceu um padre salesiano, nesse distrito de São João del Rei, que se chamava Conceição da Barra, hoje é uma cidadezinha à parte. E aí eu quis ir estudar no seminário. Aí o meu pai ficou assim preocupado pela questão da saúde, pela questão da roupa que tinha de levar, e o padre estava preocupado, era com meus estudos, então perguntou para meu pai, e os estudos dele? Aí o meu pai disse, isso eu garanto, pode que ele faça. E na realidade eu fiz a admissão e até fui classificado em primeiro lugar, e aí comecei a minha vida na carreira de seminarista, né? E aí na carreira de seminarista a filosofia entrava como uma exigência, né? Então o meu primeiro contato com a filosofia foi em 48, depois que eu já tinha feito a profissão religiosa dos salesianos, e eu fiz 48, 49 e 50 curso de filosofia, mas sem reconhecimento oficial, não é? Sim. Então, na realidade, eu entrei em contato com a filosofia com 18 anos de idade. Se eu fosse contar todas as peripécias dessa época, seria uma longa história, né? Depois, onde é que eu retomei a filosofia? Eu retomei a filosofia depois, quando já ordenado padre, eu vim para São João del Rei e tinha surgido ali uma faculdade de filosofia, ciências e letras dos salesianos. E aqueles que eram licenciados em teologia, o Estado reconhecia como possível professor provisório de filosofia, enquanto a faculdade não organizasse todo o seu professorado. Então eu comecei a lecionar História da Filosofia em 1960. E aí lecionei de 60 até 79 em São João del Rei. Sim. Somente entremeando, fui uma vez, por exemplo, para a Europa, onde na Bélgica, em Lovânia, eu fiz um curso de especialização em filosofia, o que me garantiu depois uma efetivação em São João del Rei, por parte do Estado, e depois interrompi também para fazer o mestrado na PUC do Rio, e depois doutorado na Gama Filho. Então, na realidade, a filosofia não foi uma escolha, mas foi a filosofia que me escolheu. Sim. Né? Que temas de filosofia, né, interessam, né, na sua trajetória? Eu seguia muito a programação que vinha para os estudos. Então, na realidade, eu lecionei História da Filosofia ao longo desses 20 anos que eu fiquei em São João del Rei. A minha preocupação no começo foi uma preocupação mais assim de dar conta das aulas. Então, a problemática ética, a problemática, sobretudo metafísica, era muito incidente. Porém, quando em 81 eu fiz o concurso em Uberlândia para professor da universidade, aí a minha preocupação foi
toda ela canalizada para o problema da educação, porque eu fui aceito na faculdade de educação como professor de filosofia do curso de pedagogia, porque todos os professores de filosofia naquela época na universidade estavam lotados no departamento de pedagogia. Então, a partir daí, eu fiquei mais centrado na preocupação de educação e filosofia, que até hoje eu tenho conservado essa preocupação. E agora, sobretudo, preocupado com esta perspectiva nova, em que há uma contestação à metafísica, né? Então, como conciliar o pensamento contemporâneo com aquilo que foi o vazamento de toda uma cultura ocidental baseada na religião e baseada na metafísica. Sim, nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco, mas por enquanto eu queria, assim, do ponto de vista da formação do professor, né, qual que é o papel desse conhecimento, né, da disciplina filosofia? Eu vou falar a partir da minha experiência. Veja, eu acho que a filosofia tem um privilégio de colocar a gente numa perspectiva de universalidade que as outras disciplinas, né, não têm. Porque na realidade a filosofia não tem um campo específico de atuação. A filosofia é, sobretudo, a preocupação com pensar a realidade, nas suas várias instâncias, nos vários estratos, nas várias exigências, né? Então essa é uma primeira coisa que me encanta na filosofia, né? Não estou bitolado, qualquer coisa me interessa. O que diz respeito à vida interessa ao filósofo. O que diz respeito ao poder interessa ao filósofo. O que diz respeito à religião interessa ao filósofo. Isso é uma perspectiva linda, que obriga a gente a abrir os horizontes. Isso é uma das coisas que eu mais agradeço à vida, de ter me escolhido para a filosofia, porque me jogou assim nessa amplidão de visão que provavelmente em outras disciplinas eu não encontro isso, né? E muitas vezes as pessoas me perguntam: por que você pensa isso? Como é que você estudou isso? Bem, eu estudei isso a partir do questionamento filosófico. É isso. Isso é uma primeira coisa. Outra coisa importante é que no correr da minha formação eu fui vendo que a filosofia é aquela que nos inquieta sempre. Quer dizer, apesar de na visão metafísica a gente tentava obter normas absolutas, princípios absolutos, mas na realidade isso tudo era feito com muita contestação. Isso era um setor da filosofia que sempre pleiteou encontrar a verdade. Mas na realidade o próprio estudo, sobretudo a história da filosofia, mostra para a gente que essa verdade pronta e acabada não existe. Então, uma outra bonita sensação da vida é a gente se sentir sempre iniciante, nunca concluinte, né? E isso eu acho que é lindo, é muito bonito, né? Porque você não tem como aposentar-se disso, né? Não tem como estar formado. Eu até brinco com as pessoas que a formação, né, não tem formatura. A formação humana não tem formatura, porque a formatura dá uma ideia de que eu devia estar bitolado, formado, pronto, né? E a vida é um inacabado contínuo. Então essa é uma outra dimensão linda da filosofia. E depois eu diria a terceira dimensão, essa dimensão de que o que interessa é a vida. Quer dizer, o texto da filosofia não são os textos dos filósofos. O texto do filosofar é a vida. É a vida na sua dimensão de natureza e a vida na sua dimensão de história. Quer dizer, a dimensão da natureza humana que, pela liberdade e pela inteligência, rompe tudo aquilo que nós chamamos de determinismo na vida. Então, essas três dimensões eu acho que são fundamentais para um bom professor. Mesmo que ele não estude filosofia, não seja um filósofo por profissão, nem sei se existe isso, não deveria existir, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, mesmo que ele não se dedique, não é, como foi o meu caso, a vida inteira nesse setor, essa dimensão é fundamental para o educador, né? Esse compromisso com a vida, esse compromisso com a vida que é dinâmica contínua, e esse compromisso com a vida que é universalidade e não bitolante. Sim. Nós vamos ter oportunidade no segundo bloco de aprofundar esses aspectos na ótica da crise da filosofia, do pensamento, da tradição ocidental na contemporaneidade, né? Eu estou conversando com o filósofo Tiago Adão Lara, o Religare de hoje,
sobre educação e filosofia. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.